Doutor Ciro, primeiramente, bom dia, satisfação mais uma vez recebê-lo aqui no nosso estúdio. Todas as vezes que a gente tem alguma dúvida que é dessa área, a gente faz questão de convidá-lo para vir aqui, porque sabe dos esclarecimentos que são dados por você aqui para a gente. Então eu queria primeiramente que você cumprimentasse o nosso público ouvinte. Bom dia, Helder, bom dia, Simone, bom dia, ouvintes da Rádio Rede, bom dia, Gilmar, bom dia, Deni. Esse aqui não é o programa da Xuxa, mas eu preciso mandar um beijo para todos aqueles que estão nos prestigiando nesse momento. Claro. De abençoar o Padre, tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E mandar um beijo para todos aqueles que estão acreditando no mundo melhor, né, com todos esses avanços aí que nós temos na lei brasileira. Há cerca de um ano atrás, né, eu estive aqui fazendo um desabafo, né, pedindo aos nossos legisladores para que votassem e aprovassem o Marco Civil. E finalmente, graças a Deus, nossos legisladores resolveram se levantar, votar, apesar de terem feito isso de forma temerária num ano eleitoral, mas fizeram, graças a Deus. E de lá para cá eu tenho falado tanto no Marco, que muita gente me perguntou se eu não sou apaixonado por uma pessoa chamada Marco. Tem algum funcionário aqui chamado Marco? Porque se tiver, eu posso fazer uma declaração de amor a ele agora, porque é mais ou menos isso. A gente precisa fazer uma declaração ao Marco Civil da internet que realmente veio para trazer luz. É pioneiro? Tornou o Brasil pioneiro mundialmente nesse ramo. E a gente deve ficar muito feliz com isso, apesar de todas as confusões que as pessoas estão fazendo, acreditando que o Marco Civil irá trazer a censura da internet, que o Marco Civil irá trazer o bloqueio das redes sociais. E a gente sabe que não é nada disso. Isso é mentira. Se você está lendo isso, é uma notícia falsa. É até compreensível a forma como as pessoas, toda essa confusão que as pessoas estão fazendo, porque é um assunto extremamente complexo, um assunto extremamente técnico. E Helder, não há nenhuma forma melhor de explicar um assunto técnico e complexo através de exemplos práticos. Se você me permite, eu posso dar 3 aqui rapidamente. O primeiro deles trata-se do marketing direcionado. Eu não sei se vocês já repararam, mas no Facebook, no canto direito da tela, geralmente a gente encontra propagandas. E geralmente aquelas propagandas são de acordo com o nosso gosto. Parece que aquilo ali é feito pra gente. Se eu geralmente consulto na internet mais sites de livros, ali naquele canto direito do Facebook, nós iremos encontrar propagandas de lojas de livros. Isso seria coincidência? Isso seria o acaso? A gente sabe que não. O que ocorre é o seguinte: o Facebook, ele vende as nossas informações, ele vende as nossas preferências para terceiros. E o pior de tudo é que isso acontece com o nosso pedido e a nossa concordância. Quando a gente faz a inscrição no Facebook, a gente está concordando com todos os termos que o Facebook nos impõe. Muitas pessoas podem dizer, não, eu não estou concordando. Sinal de que essa pessoa, assim como acho que praticamente todo mundo, nunca lê aqueles termos constantes nessa abertura, nessa inscrição do Facebook. Isso pode até ser tranquilo para a gente, mas a gente pode dar um exemplo mais complicado, com todo respeito aos ouvintes e a todos aqui, mas um exemplo extremamente ilustrativo. Existem pessoas que gostam de consultar pornografia. Existem pessoas que gostam de consultar pornografia na internet. Ela tem todo o direito, porque às vezes a internet é livre, sendo maior de idade, essa pessoa acaba visualizando, gosta de fazer isso na internet. Isso não significa que outras pessoas possam saber que ela faz isso na internet. E essa ferramenta no Facebook, através de dispositivos informáticos chamado cookies, que ele varre todas as nossas preferências e leva para esses terceiros, para essas lojas, acaba fazendo isso. Vem o Marco Civil e proíbe esse tipo de coisa. As empresas estão proibidas com o Marco Civil de fazer esse tipo de coisa. E isso é muito bacana, não é verdade? Isso é muito bacana. Principalmente por causa da pedofilia. Exatamente. Tem uma série de coisas e ainda tem gente criticando o Marco. Coitado do Marco. Vamos deixar o Marco trabalhar. É do bem? O Marco é muito do bem. E um segundo exemplo, vamos supor que a internet seja uma estrada aberta. E nessa estrada tenha vários tubos. E nesses tubos trafegam informações. Essas empresas elas fazem o seguinte: nesses tubos
elas colocam regras, dizendo assim: em determinado tubo vai correr somente caminhão, em outro determinado tubo corre somente carro. Caminhão pode trafegar em alta velocidade, carro pode trafegar somente até 30 km. Carro, se você quiser trafegar além de 30 km, você vai precisar pagar. E é assim que funciona hoje. Vem o Marco Civil, em seu artigo 9º, e traz que isso é proibido. O Marco Civil assegura a neutralidade da rede. Ela proíbe as empresas que discriminem o uso de cada cidadão. Ele traz de forma isonômica, ele obriga as empresas a trazerem esse serviço de forma isonômica. Ela não vai poder fornecer um produto e para você poder ter o acesso a outro, você vai precisar pagar. Tudo bem que a gente vive num país capitalista e tudo, mas e a democracia? E o direito de igualdade e liberdade das pessoas? A gente precisa assegurar esse tipo de coisa. Isso é muito bacana, não é verdade? E ainda tem gente criticando, falando mal do Marco. Coitado do Marco, vamos deixar o Marco em paz. Né? E um terceiro exemplo, que para mim, na minha humilde opinião, é o mais importante de todos, é a melhor coisa que aconteceu na internet brasileira. O Marco Civil, ele trouxe em um capítulo exclusivo o que nós chamamos de vingança pornô, que é um caso que nós vemos diariamente, quase. É um caso que acontece diariamente com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Casal de namorados registram os seus momentos de intimidade. Acreditam que as pessoas às vezes têm 13, 14, 15 anos e acreditam que aquilo ali é algo que se possa fazer. As pessoas não sabem o dia de amanhã. E o amanhã chega e, por algum motivo, esse relacionamento chega ao fim. O namorado, com a sua tamanha maldade, se lembra daquelas fotos da sua namorada que ele tem da sua ex, no caso que ele tem guardado, que só ele tem guardadas dentro da gaveta, e resolve maldosamente publicar isso na internet. Esse é um fator que está destruindo a família brasileira. Existem meninas que estão se suicidando em razão de temas como esse. E até então nós não tínhamos nenhum dispositivo legal que protegia a criança nesse tipo de situação. Vem o Marco Civil, traz um capítulo exclusivo para isso. Em seu artigo 21, ele traz, para esse caso especificamente, uma exceção. Até então, o que ocorre? Uma vítima desse tipo de situação, para ela se salvar e assegurar os seus direitos numa situação como essa, ela tem que passar até então por toda uma peregrinação judicial. Ela tem que contratar um advogado, ela tem que pagar esse advogado, ela tem que entrar com o juízo, a empresa precisa ser intimada, o juiz precisa dar o despacho, o juiz precisa... É uma peregrinação que a gente sabe como, infelizmente, é a justiça brasileira hoje. Isso aí dá 2, 3 anos. A vítima acaba sendo vítima 2 vezes. Primeiro, dessa pessoa, desse cidadão, que a gente pode chamar de moleque, e segundo, da própria justiça brasileira, que não vai permitir que ela solucione o problema dela de uma forma mais constante. O Marco Civil autoriza, ele vem e autoriza que essa vítima, através de uma simples notificação, sem qualquer participação judicial, uma simples notificação ao site que está publicando esse conteúdo, com uma simples notificação, ela poderá fazer com que o site ele tenha de excluir esse conteúdo. Ele vai ter que excluir esse conteúdo. E o site, obviamente, vai excluir, porque ele não excluindo, provavelmente ela vai entrar na justiça e o juiz vai trazer para ele uma condenação horrorosa. E a gente sabe como essas empresas são, ela não está tão preocupada. Olha, desculpa se esse programa ele tem algum patrocínio de alguma empresa de telecomunicação. Não, fica à vontade. Mas essas empresas, eu acho que é fundamental a gente dizer que a gente, infelizmente, o capitalismo faz isso com a gente, mas essas empresas agora elas vão ter esse medo de retirar o conteúdo, esse tipo de conteúdo. Né? Porque a gente, olha, no meu escritório eu tenho 3 casos daqui da região, assim. E aqui em Entre Rios eu já conheço mais de 10. Ontem, inclusive, eu li no Entre Rios Jornal uma menina, inclusive, publicamente parabenizar aqui a delegada doutora Cláudia,
que teve uma ótima atitude com relação a um tipo de situação assim. Existia uma menina que estava correndo um vídeo que não era dela, mas era tão parecida com ela, que ela acabou acreditando que as pessoas acabaram acreditando que era ela. E ela foi até a delegada. Olha, delegada, o que eu posso fazer? A delegada tomou as atitudes necessárias, foi muito bom parabenizá-la publicamente. Ontem estive no programa da Clara, do Canal 5, do Fala Sério. A mesma coisa aconteceu com ela, está acontecendo aqui em Três Rios, um vídeo que não é ela, e as pessoas estão associando a ela. E as pessoas até então ficavam, mas o que eu vou fazer? Se a internet não está me protegendo, se a lei não está me protegendo, o que eu vou fazer? A Rachel Sherazade, do SBT, foi censurada por falar a verdade. Ela pode estar enganada com certas coisas, mas ela falou que muita gente tem vontade de falar, porque a gente não aguenta mais. O Brasil, ele ao invés de amparar o cidadão, ele ampara o político corrupto. A gente vê como que esses mensaleiros aí são tão qualificados perante a justiça. A justiça, ela protege as pessoas e deixa o cidadão de lado, né? Então, o Marco Civil, apesar de precisar ser aperfeiçoado ainda, né? Eu não quero me estender muito aqui, mas a gente sabe que o Brasil precisa de leis melhores. E graças a Deus isso está acontecendo. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos um rápido intervalo. Na volta a gente vai para as perguntas e para as dúvidas que a gente tem.